Eu tinha 7 anos quando ouvi aquela frase pela primeira vez. Era uma manhã abafada de março. O tipo de dia em que o ar parece pesado demais para o pulmão de uma criança. Minha mãe estava em trabalho de parto. E a casa, pequena e apertada, se transformou num campo de batalha. Gritos, correria, toalhas molhadas, sangue. Tudo muito rápido, muito caótico. Mas foi o que minha avó disse naquela hora que ficou gravado em mim. Ela segurava a mão da minha mãe com força. Chorava, tremia. E de repente, disse aquilo. Com a voz trêmula, desesperada, ela gritou: "Me perdoa. Ele é o pai. Ele é o pai." Ninguém pareceu ouvir, ou talvez ninguém quis ouvir. A enfermeira continuou pressionando a barriga da minha mãe. Meu pai chorava num canto. E eu fiquei ali, no corredor, paralisado, tentando entender o que aquilo queria dizer. Por muito tempo, pensei que fosse apenas o delírio de alguém tomado pela emoção do momento. Algo que uma avó diz quando vê sua filha sofrendo. Mas com o passar dos anos, aquela frase voltou para mim, em sonhos, em memórias e, principalmente, em silêncios. Décadas depois, num simples almoço de domingo, enquanto minha família falava sobre genealogia, esses testes de DNA que ficaram populares, resolvi fazer o meu, só por curiosidade. Foi ali que a verdade começou a rastejar de volta, porque os resultados mostraram algo impossível, algo que nenhuma mentira podia encobrir. Os laços genéticos não faziam sentido. Minha mãe não era filha de um desconhecido. Ela era filha de alguém, da própria família. E quanto mais eu cavava, mais escuro tudo ficava. Mentiras, segredos, silêncios. Até que tudo explodiu. Num jantar, com gritos. E verdades que ninguém estava preparado para ouvir. Mas para entender tudo, a gente precisa voltar. Muito antes do meu nascimento. Muito antes do grito. Lá para os anos 70, quando minha avó ainda era só uma adolescente e estava prestes a ser deixada sozinha, com o irmão mais velho. Minha avó nasceu em 1956, numa cidadezinha do interior onde todo mundo se conhecia e, principalmente, onde todo mundo julgava. Família tradicional, católica até o osso, moral rígida. O tipo de casa em que os talheres tinham lugar exato na gaveta. E os sentimentos não. Desde criança, ela foi ensinada a obedecer. Não questionar. Não chorar alto. E, acima de tudo, não envergonhar o nome. Da família. Com 15 anos, ela já era vista como o reflexo da mãe. Discreta, recatada, dedicada. Líder na igreja, nota alta na escola, filha exemplar. Enquanto outras meninas sonhavam em sair dali, em viver, em errar, ela só queria agradar. "A Lilian é um anjo", diziam as vizinhas. "Essa vai longe. Vai casar bem. Vai ter filhos lindos." Só que ninguém sabia quem era a Lilian quando a porta do quarto se fechava. Quando as luzes se apagavam. Quando os pensamentos que ela tentava sufocar, vinham como gritos mudos. Ela não era só aquela menina perfeita. Ela era uma adolescente, cheia de medo. Com dúvidas que ninguém deixava ela ter. E com um vazio estranho no peito, que nem sabia de onde vinha. O irmão mais velho, o Rodrigo, era o oposto dela, pelo menos por fora. Extrovertido, vaidoso, sempre com um sorriso falso colado no rosto. Tinha 5 anos a mais que ela. E naquela época, já era tratado como um pequeno homem da casa. Os pais deles eram duros, frios e viviam para manter a imagem da família intacta. O importante era o que os outros viam. Se por dentro existia dor, vergonha, raiva, isso não importava. Só importava a fachada. E Lilian aprendeu isso cedo. Aprendeu a se calar quando queria gritar, a sorrir quando queria fugir, a abaixar a cabeça
mesmo quando sentia que alguma coisa estava errada. Foi nessa atmosfera sufocante, feita de aparências, que ela cresceu. Ninguém imaginava que aquela menina, exemplo de virtude e orgulho da família, carregava dentro de si um silêncio que ia destruir gerações. E tudo começou no dia em que os pais dela fizeram as malas para uma viagem ao sul do país, deixando Lilian em casa por 3 semanas, sob a responsabilidade de ninguém menos que Rodrigo. Naquela época, deixar 2 filhos sozinhos em casa não era visto com o mesmo olhar que temos hoje. Os pais da minha avó disseram que era só uma viagem de negócios. 3 semanas no sul do país. Eles deixaram um bilhete na geladeira com instruções básicas, algum dinheiro escondido atrás da Bíblia, e foram embora como se tudo estivesse sob controle. Lilian tinha 16, Rodrigo, 21, 2 irmãos, uma casa e um vazio que ninguém imaginava no que ia se transformar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Rotina simples. Café feito na hora, roupas lavadas, louça empilhada. Rodrigo fazia o papel do homem responsável da casa. Mandava Lilian dormir cedo, supervisionava suas tarefas, fingia que cuidava de tudo. Mas havia algo estranho em seus olhares. Algo que Lilian percebeu, mas ignorou. No segundo fim de semana, ele trouxe um baralho. Disse que era só para passar o tempo. Jogo dos desafios, ele chamou. Se perder, tem que cumprir a prenda. Riu, brincou, fez parecer inocente. As prendas eram bobas no começo. Dança no meio da sala. Canta alto uma música ridícula. Conta o nome do seu crush. Só que logo foram ficando mais estranhas, mais íntimas, mais invasivas. Rodrigo começou a observar cada reação da irmã, cada risada nervosa, cada rubor no rosto. Ele manipulava o jogo, sempre vencia, sempre fazia ela perder, e as prendas evoluíram. Tira uma peça de roupa. Deixa eu te ensinar a dançar encostando mais. É só um toque, coisa de irmão, para de ser infantil. Lilian, presa entre o medo de contrariá-lo e o medo de desagradar os pais, se calava. Não sabia como dizer não. Não sabia que podia. Rodrigo era paciente, calculista. Sabia que ela não tinha para onde correr. Sabia que o silêncio dela era o terreno perfeito. Na 3ª semana, o clima já era pesado. Lilian evitava ficar sozinha com ele, mas não tinha escolha. A cidade era pequena demais. Os vizinhos não se intrometiam. E além disso, quem acreditaria nela? Então, numa madrugada abafada, ele entrou no quarto dela, sem barulho, sem pedido, sem permissão. Depois disso, tudo mudou. Lilian parou de comer, parou de falar. Passava horas encarando a janela, os olhos vazios, como se estivesse fora do próprio corpo. Quando os pais voltaram da viagem, ela tentou sorrir. Tentou fingir que nada tinha acontecido, mas já não era a mesma menina. Algumas semanas depois, começou a passar mal. Náuseas, tonturas, atraso no ciclo. A notícia veio como uma bomba silenciosa. Ela estava grávida, e foi aí que a verdadeira mentira começou. Quando minha avó descobriu que estava grávida, ela congelou. Ela não chorou, não gritou, não fugiu. Ela apenas travou. Por dentro, o mundo dela desmoronava. Por fora, ela continuava a menina perfeita da cidade. Mas já era tarde demais. O corpo não deixava mais esconder. Nos primeiros meses, ela conseguiu disfarçar. Dizia que estava com problemas hormonais, que os enjoos eram psicológicos, que era só uma fase. A barriga ainda não denunciava, e os pais, ocupados demais com a própria reputação, preferiam não enxergar o que estava óbvio. Mas quando o 4º mês chegou, veio o terror. O pai dela explodiu. Disse que ia matá-la. A mãe desmaiou. Rodrigo, por outro lado, fez um teatro. Fingiu indignação, bateu na mesa.
Gritou que aquilo era uma vergonha. E foi então que o plano foi traçado. Eles disseram que ela seria enviada para a casa de uma tia distante no interior de outro estado, que ficaria lá até tudo passar. E que, se alguém perguntasse, ela estava estudando fora, num curso preparatório. Simples assim. Aos 17 anos, Lilian foi arrancada da própria casa, como uma praga a ser escondida, levada para um lugar distante, sozinha, grávida do próprio irmão. Tudo isso em nome da honra da família. Naquela casa emprestada, ela passou os meses seguintes praticamente trancada. As dores, o medo, o nojo de si mesma. Tudo era vivido em silêncio. As cartas que recebia da família vinham com ordens frias e orientações do que ela deveria responder se algum dia fosse questionada. Tudo já estava roteirizado. Na semana em que completou 8 meses de gestação, a decisão foi tomada. Ela não criaria o bebê. O filho seria registrado por outra pessoa da família. Eles dariam um novo nome. Inventariam outra história. Lilian teria que seguir a vida como se nada tivesse acontecido. No dia do parto, as contrações vieram antes da hora. Ela estava sozinha com uma enfermeira local e uma vizinha idosa. As dores eram insuportáveis. O corpo parecia se partir ao meio. Mas não, era só físico. Era como se ela estivesse parindo tudo ao que foi arrancado dela. Toda a verdade sufocada. Toda a inocência destruída. E foi naquele momento que ela gritou. Gritou alto. Gritou com a alma rasgada. Me perdoa! Ele é o pai! Ele é o pai! A vizinha achou que fosse delírio da dor. A enfermeira ficou em choque, mas nada disse. E naquele instante, eu nasci. A criança fruto de um segredo enterrado. De uma mentira cuidadosamente construída por toda uma família. Quando voltei com minha mãe para a cidade meses depois, já registrado como filho de um casal de parentes, ninguém desconfiou. Ninguém sequer olhou 2 vezes. Eu era só um bebê. Uma história nova. Uma mentira viva. E minha avó voltou à vida como se nada tivesse acontecido. Engoliu tudo. Enterrou tudo. Mas a dor nunca foi embora. Ela apenas aprendeu a sorrir por cima dela. Cresci acreditando que minha mãe era minha tia. E que minha avó era apenas uma jovem tia-avó. Sempre muito presente. Sempre muito atenta. Ela me visitava com frequência. Trazia doces, lia histórias. Me chamava de meu amorzinho. E eu amava ela de um jeito estranho. Como se o sangue chamasse, mas o cérebro não entendesse. A casa da minha mãe era simples, mas feliz. Ela me criou com carinho. Embora eu sempre sentisse que havia alguma sombra em seu olhar. Uma tristeza contida, como se ela estivesse constantemente tentando compensar algo, ou esconder. Mas eu era só uma criança. E crianças não fazem perguntas que assustam adultos. Com o passar dos anos, comecei a notar que havia buracos nas histórias da minha família. Faltavam fotos, faltavam explicações, faltavam aniversários. Perguntei uma vez por que eu não tinha nenhuma foto de recém-nascido com minha mãe. Ela desconversou. Disse que as fotos foram perdidas numa enchente. Outra vez perguntei por que minha avó chorava toda vez que me abraçava mais forte. Minha mãe respondeu que era emoção. E então a regra ficou clara. Na nossa família, certas perguntas simplesmente não se faziam. Certos assuntos eram tratados com silêncio, com olhares trocados, com pausas longas demais entre uma resposta e outra. Rodrigo, o irmão da minha avó, que na minha cabeça era apenas um parente, distante, quase nunca aparecia. Quando vinha, ficava pouco, e havia algo gelado nele, um olhar que evitava o meu, um tom de voz sempre cauteloso. Nunca me deu colo, nunca brincou comigo. Era como se minha existência o incomodasse.
Lembro que, aos 12 anos, eu perguntei para minha mãe por que ele era tão estranho. Ela respondeu com um sussurro firme: "Ele não é estranho, só é reservado. E você não precisa se aproximar dele." A frase não era só um conselho, era uma ordem. Mas quanto mais os anos passavam, mais os vazios da minha história me assombravam. Na adolescência, comecei a tentar montar o quebra-cabeça. Perguntava por datas, por nomes, por detalhes. Comecei a sentir que alguma coisa enorme tinha sido escondida de mim. Mas ninguém deixava a verdade escapar. Eles se protegiam como uma muralha. Como se a mentira tivesse virado um pacto de sangue. E minha avó, ela seguia firme. Cabelos grisalhos, sorriso sereno, postura impecável. Para todos, era a matriarca perfeita, a mulher de fé, o exemplo de superação. Mas por trás daquele olhar doce, havia algo que eu só entenderia muito, muito tempo depois. Aos 30 anos eu estava bem. Casado com um bom emprego, 2 filhos pequenos e uma vida estável. Mas por dentro, ainda carregava um vazio, um incômodo silencioso. Como se minha história tivesse páginas arrancadas à força. Foi minha esposa quem teve a ideia. Vamos fazer aqueles testes genéticos, sabe? Só por curiosidade, para ver de onde vêm nossos antepassados. Na hora achei bobeira, mas topei. Achei que seria divertido ver de qual país vinham minhas origens. Algo leve, despretensioso. Recebemos o kit pelo correio. Cotonete na boca, tubo lacrado, formulário preenchido. Em 2 semanas os dados chegaram. Mas o que era para ser só um passatempo virou o estopim. Na tela do celular, os dados estavam lá, frios, organizados, certeiros. Nome dos parentes mais próximos, compatibilidade de DNA, traços herdados. Mas algo não batia. Minha mãe, aquela que me criou, não aparecia como mãe, biológica. Pior, minha avó aparecia com compatibilidade direta de maternidade. No começo pensei que fosse erro do sistema, um bug. Entrei em contato com o suporte do site. Eles confirmaram. Não havia erro. Os dados estavam corretos. Minha avó era minha mãe. E mais, o segundo grau de parentesco mais próximo era com Rodrigo, o irmão dela. Meu suposto tio-avô. Fiquei paralisado. Meu sangue gritava uma verdade que ninguém jamais ousou dizer. Uma verdade que não podia mais ser negada. Passei dias sem dormir. Revisitei cada lembrança, cada gesto, cada silêncio, cada mentira. Era como se a vida inteira tivesse sido construída em cima de um castelo de cartas. E agora, ele desabava diante de mim. Confrontei minha mãe, ou melhor, minha tia. Mostrei os dados, mostrei os nomes, mostrei tudo. Ela ficou branca, os olhos marejaram, a boca tremia, mas não saía som. Me diz a verdade, só isso que eu peço. Eu implorei. Ela negou. Disse que não sabia como aquilo era possível. Disse que devia ter algo errado. Mas seus olhos diziam outra coisa. No fundo, eu sabia. Ela sabia. Mas o pacto era mais forte. A culpa mais pesada. E então decidi procurar a única pessoa que ainda podia dizer a verdade. Lilian, minha avó. Era para ser só mais um domingo comum. Mesa cheia, comida fumegando, risadas forçadas, lembranças recicladas. Aquela encenação de rotina que todo mundo conhece, onde as aparências são servidas antes da sobremesa. Todos estavam ali. Minha mãe, ou melhor, minha tia, ajudava a cortar o frango assado. Rodrigo, no canto da mesa, mastigava como quem conta os segundos. Minha avó, minha verdadeira mãe, sorria e perguntava se alguém queria mais arroz. E eu estava com uma bomba prestes a explodir, na garganta.
Durante dias ensaiei aquele momento. Pensei em como dizer. Pensei se devia dizer. Mas agora não havia mais volta. Levantei meu copo como quem fosse fazer um brinde. Antes da sobremesa, preciso contar uma coisa. Sorrisos congelaram. Garfos pararam no meio do caminho. Fiz um teste genético, só que o resultado mostrou que minha mãe não é minha mãe. É minha avó. Silêncio. Meu coração batia como se fosse estourar. Mas eu continuei. E Rodrigo? É meu pai. A faca caiu do prato com um estalo seco. Minha tia, ou mãe, olhou para mim como se o tempo tivesse parado. Rodrigo levantou os olhos pela primeira vez naquela noite. E pela primeira vez, vi pavor neles. Minha avó fechou os olhos. Como quem já esperava. O silêncio era sufocante. Vocês mentiram para mim a vida toda. E agora, eu quero a verdade. Minha mãe começou a chorar. Um choro contido, mudo, que só fazia doer mais. Rodrigo balançou a cabeça, murmurando. Isso não é assunto para mesa. Mas eu gritei. Não é assunto para mesa? Eu sou o assunto. Eu fui escondido como uma mancha. Minha avó então se levantou. As mãos tremiam. A postura já não era a mesma de antes. O rosto desfeito. Chega, chega. Você merece saber. Ela respirou fundo. Eu tinha 17 anos. Rodrigo, 20. Nossos pais viajaram. Ficamos sozinhos por semanas. Todos olhavam em silêncio. Ele começou a mudar. No começo era brincadeira. Depois foi ficando estranho, invasivo. Rodrigo tentou falar, mas ela levantou a mão. Não, agora eu falo. Ele começou a entrar no meu quarto à noite, a fazer perguntas estranhas, a tocar onde não devia. Eu dizia não, mas ele não parava. As palavras caíam como facas. Minha mãe saiu correndo da mesa, chorando. Quando percebi que estava grávida, nossos pais me trancaram em casa. Me esconderam. Me proibiram de sair. Disseram que, se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria. Que iam dizer que fui eu quem provocou. Ela chorava, mas sua voz era firme. Me obrigaram a dizer que o bebê era da sua tia, que ela cuidaria de você como mãe, que era a única forma de proteger a família. E Rodrigo continuou a viver como se nada tivesse acontecido. Cresceu, casou e me evitava, como se o que ele fez não tivesse destruído tudo. Eu estava em choque. Você me amava? Mais do que tudo. Ela respondeu com a voz embargada. Mas eu não podia te mostrar, porque cada vez que eu olhava nos seus olhos, eu lembrava do que ele fez comigo. O jantar havia acabado. A comida esfriou. A casa inteira estava mergulhada num silêncio pesado. Um silêncio cheio de gritos nunca ditos. Rodrigo saiu sem dizer uma palavra. E minha avó, ela me abraçou, como nunca havia feito antes. Forte, longo, de verdade. E naquele abraço, eu não sabia se sentia amor, ódio, pena ou vazio. Talvez tudo ao mesmo tempo. Depois daquele jantar, tudo desmoronou. A imagem da minha família, construída com tanto zelo por décadas, agora estava em ruínas. E o que sobrou era feio, doloroso, real. Nos dias que seguiram, a casa ficou muda. Minha tia, que eu havia chamado de mãe por 30 anos, se trancou no quarto. Rodrigo sumiu. Ninguém sabia se ele fugiu, se estava envergonhado ou simplesmente cansado de fingir. E minha avó, minha mãe, me chamou para conversar. Você precisa saber tudo, porque o que eu vivi nunca foi amor. A conversa foi à noite,
sentados no quintal com o vento frio cortando a pele e o som dos grilos preenchendo os vazios entre cada palavra, ela começou devagar, mas não demorou para que a dor transbordasse. Rodrigo sempre foi estranho comigo, desde criança. Ele dizia que me amava mais do que irmãos deveriam se amar. Eu franzi a testa. E seus pais nunca perceberam? Eles achavam que ele era apenas protetor, que cuidava de mim, que era o irmão mais velho ideal. Ela fez uma pausa, olhando para o céu. Mas, quando eu tinha 14, ele começou a me mandar cartas, escondidas. Cartas dizendo que eu era linda, que sentia ciúmes de mim com outros meninos, que a gente era especial. Meu estômago virou. Com 16, eu já não sabia mais o que era certo ou errado. Rodrigo fazia parecer que tudo era amor, que tudo era conexão. Me dizia que o mundo não entenderia, mas que aquilo era puro, verdadeiro. Ela me mostrou uma das cartas, guardada por todos aqueles anos. Letra trêmula, palavras doces, mentiras venenosas. Ele dizia que eu era diferente, que só comigo ele podia ser ele mesmo, que eu precisava manter segredo, porque o mundo era cruel e que, se eu amasse ele de verdade, eu ficaria calada. Minha boca secou. E você acreditou? Ela fechou os olhos. Por um tempo, sim, porque eu era só uma menina, assustada, confusa. E ele era meu irmão, alguém que eu amava, alguém que devia me proteger, mas que me manipulou, me controlou, me quebrou. E quando eu percebi que estava grávida, foi como acordar de um pesadelo. Mas já era tarde demais. Meus pais surtaram, quiseram esconder tudo, me mandaram para longe, inventaram uma história e me fizeram prometer que nunca contaria. Você foi tirado de mim. Eu era obrigada a ver você crescer, me chamando de avó, enquanto ele vivia como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia respirar direito. O peso daquelas palavras era como cimento no peito. Ela continuou. Durante anos eu pensei em contar, em fugir, em desaparecer com você. Mas eu tinha medo. Medo de ser desacreditada. Medo de destruir sua vida. Ela enxugou as lágrimas com a manga do casaco. Mas hoje, mesmo que você me odeie, eu estou livre. Silêncio. E no meio daquele silêncio, eu entendi uma coisa. Aquilo não era só sobre mim. Não era só sobre quem era meu pai ou minha mãe. Era sobre como o amor pode ser distorcido. Sobre como o silêncio pode ser mortal. Sobre como o trauma, quando não tratado, se espalha como veneno. Minha mãe, minha verdadeira mãe, não era culpada. Ela era uma vítima que teve que sorrir todos os dias com a alma quebrada, que teve que criar um personagem para sobreviver. E mesmo assim, nunca deixou de me amar. Eu segurei sua mão e disse: você é a única que merece ser chamada de mãe. Ela chorou, e eu chorei com ela. Pela dor, pela verdade, pelo tempo perdido, pelo que nunca deveria ter acontecido. Depois daquela conversa, eu não era mais a mesma pessoa. Na verdade, a pessoa que eu pensava ser nunca existiu. Tudo que me contaram, todos os marcos da minha infância, todas as lembranças felizes, estavam contaminadas, manchadas por uma verdade escondida, por uma história escrita por mãos que não eram as minhas. Me sentia como se tivesse sido arrancado da própria pele, como se tivesse vivido 30 anos usando o nome, o rosto, a história de alguém inventado. E agora, finalmente despido de tudo, eu não sabia mais quem era. Fiquei dias em silêncio, sem saber como agir. Como falar, como encarar minha tia, que era minha irmã, meu pai, que era um abusador, minha avó,
que era minha verdadeira mãe. Comecei a olhar fotos antigas, vídeos de aniversários, festas de Natal, férias em família. E tudo parecia ter outro peso agora. Aquela vez em que minha mãe me deu um presente e chorou. Aquele Natal em que minha avó passou o tempo todo calada, olhando para mim como se quisesse dizer algo. Aquela vez em que Rodrigo se recusou a brincar comigo quando eu era criança, dizendo que estava cansado. Nada era o que parecia. Nada. O tempo virou um inimigo. E as memórias, tortura. Comecei a me perguntar: quem eu teria sido se tivessem me contado a verdade desde o início? Se tivessem me deixado chamar minha mãe de mãe e não de avó? Se tivessem me protegido da mentira em vez de me esconder nela? Eu via meu reflexo no espelho e não reconhecia. Meu nome parecia um disfarce. Minha certidão de nascimento, uma farsa. Minha infância, um teatro. E, o mais difícil de tudo, tentei entender como seguir em frente com uma nova identidade, sem apagar a antiga. Como construir quem eu sou. A partir de cacos de quem eu fui. Comecei a escrever, desabafar, registrar. Cada pensamento, cada lembrança que agora fazia sentido. Comecei terapia, algo que nunca imaginei fazer. Mas naquele momento, era questão de sobrevivência. A terapeuta me disse uma frase que ecoou na minha cabeça por semanas. Você não tem culpa pelo passado, mas é responsável pelo que faz com ele agora. Isso me virou do avesso. Era como se, de repente, eu tivesse uma escolha. Continuar vivendo como uma vítima do silêncio. Ou construir uma nova versão de mim, com verdade, mesmo que ela doesse. Voltei a conversar com minha mãe. De verdade dessa vez. Sem barreiras, sem títulos trocados. Ela começou a me contar tudo. Sobre como me via de longe nos aniversários. Sobre como chorava escondida ouvindo minha voz. Sobre como os abraços que me dava como avó eram sempre uma mistura de amor e culpa. E no meio disso tudo, comecei a sentir compaixão. Não por Rodrigo, mas por ela. Por mim. Pela criança que fui e que nunca soube o que estava acontecendo. Passei a reconstruir a minha história, agora pela primeira vez, com as peças verdadeiras. Não foi fácil, e ainda não é. Mas entre os estilhaços, comecei a enxergar quem eu sou. Alguém que nasceu de uma tragédia, mas que não precisa morrer nela. Foram semanas de silêncio. Rodrigo havia desaparecido completamente da vida da família. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma pista. Mas o vazio que ele deixou falava, gritava. Minha mãe começou a recuperar o fôlego, lentamente. Mas eu sabia que, para mim, havia uma ferida que ainda não tinha sido tocada. Algo que precisava ser feito. Não por vingança, mas para me libertar. Eu precisava olhar nos olhos dele e dizer tudo. Foi minha terapeuta quem disse: você não precisa do perdão dele, nem da verdade dele. Mas talvez precise da coragem de encará-lo e de dizer em voz alta o que ele tentou apagar. Foi então que decidi procurá-lo. Comecei pelos contatos antigos, redes sociais, amigos da adolescência. Nada. Pedi ajuda a um primo distante, que morava em outro estado. E foi por ele que descobri. Rodrigo estava morando sozinho, numa cidadezinha, afastada, perto da fronteira. Tinha mudado de nome, vivendo como se sua história tivesse sido enterrada com os pais. Como se nada tivesse acontecido. Peguei o carro, dirigi durante horas, cada quilômetro, um peso, cada curva, uma lembrança. Cheguei perto do entardecer. Era uma casa simples, com um quintal mal cuidado e uma varanda vazia. Bati à porta. Quando ele abriu, demorou segundos para me reconhecer. Seus olhos congelaram. E pela primeira vez,
Vi medo. Medo de mim. Medo do que eu sabia. Medo do passado batendo à porta. "O que você tá fazendo aqui?" Ele perguntou quase sem voz. "Acabou, Rodrigo?" Ele não respondeu. Me deu passagem. Entramos em silêncio. A sala tinha cheiro de cigarro velho e paredes descascadas. O retrato da culpa não confessada. Sentei no sofá. Olhei para ele como se visse um estranho. E então falei. Contei tudo. Tudo que descobri. Tudo que senti. Tudo que me roubaram. A infância. A verdade. A identidade. Contei sobre minha mãe. Sobre o trauma. Sobre a dor que ele deixou. Sobre os anos de silêncio que ele impôs como se fosse um pacto de amor. Ele tentou interromper. Eu era só um garoto também, eu não... Não, você sabia. Ela era sua irmã. E você a machucou. Transformou o amor que ela tinha por você em uma prisão. O rosto dele ficou vermelho, olhos marejados. Mas eu continuei. Você me roubou o direito de saber quem eu era. Me colocou no mundo sob o peso de uma mentira. E agora, você vai me ouvir. Por longos minutos ele não disse nada. Apenas chorava. Talvez por remorso. Talvez por vergonha. Ou talvez por perceber que finalmente não tinha mais controle. Então, pela primeira vez, ele admitiu. Eu fiz coisas horríveis. Eu era doente, obcecado. E me escondi atrás da nossa criação, da nossa solidão, da falta de orientação. Mas eu sabia. Sempre soube. Ela era só uma menina. E eu era um monstro. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. E ali, diante daquele homem, que era meu pai, meu tio, meu algoz, eu percebi. Eu não precisava odiá-lo. Não precisava entender, nem perdoar. Eu só precisava dizer, falar, me libertar. Levantei-me. Olhei. Uma última vez para aquele rosto. Você não tem mais poder sobre mim. E nunca mais vai ter. Saí da casa. E com cada passo, deixei um peso para trás. Naquele reencontro, não houve justiça. Mas houve libertação. Porque eu não era mais refém da mentira. E muito menos prisioneiro do silêncio. Voltar para casa depois daquele reencontro foi como andar por um campo de ruínas. Nada parecia no lugar. Tudo tinha mudado, inclusive eu. Mas ali estava minha mãe, esperando por mim na varanda com os olhos cansados e o coração escancarado. Ela não perguntou como foi. Não precisava, apenas me abraçou, como se dissesse em silêncio. Eu sei, eu senti cada palavra que você teve coragem de dizer. Nos dias seguintes, tentei organizar a cabeça, a vida, as ideias. Mas como você reorganiza o caos? Como reconstrói uma história que foi escrita com tinta suja, páginas arrancadas e parágrafos forjados? O tempo passa assim. Mas o peso permanece. Um peso que vem do sangue, do que herdamos, mesmo sem querer, do que carregamos, mesmo sem saber. E eu me vi preso entre dois mundos. O de antes, onde tudo era mentira, e o de agora, onde a verdade era quase insuportável. As pessoas continuavam com suas vidas. A vizinha vinha oferecer bolo. O primo mandava mensagem perguntando da tia. O carteiro deixava correspondências como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim havia uma guerra. Acordava de madrugada pensando em coisas que nunca saberei. Será que ela quis me ter? Será que pensou em desistir? Será que enquanto me embalava no colo, sentia culpa ou esperança? Será que quando me olhava, via a sombra de Rodrigo ou a chance de recomeçar? Perguntei isso a ela uma noite, no escuro do nosso velho quintal. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: eu via os dois, mas escolhi ver mais de você do que dele. Escolhi te amar. Mesmo sem poder dizer,
mesmo tendo que te chamar de neto, quando meu peito gritava por filho. Eu chorei, ela também. E naquele momento, entendi que amor e dor podem andar juntos e que às vezes amar alguém é também proteger, até de si mesma. Comecei a visitar a terapeuta com mais frequência. Falar da história não doía menos, mas doía diferente. Menos como ferida aberta, mais como cicatriz, uma marca que conta uma história, mas não define quem você é. Pensei em contar tudo publicamente, expor, escrever um livro, dar entrevistas, mas não fiz. Não por vergonha, mas porque percebi que minha liberdade não dependia de mais ninguém saber. Apenas de eu não me esconder mais de mim mesmo. Passei a tratar minha mãe como mãe, chamá-la assim, em voz alta. Nos primeiros dias foi estranho, mas depois foi como respirar de novo depois de muito tempo preso debaixo d'água. E Rodrigo desapareceu de vez. Não sei onde está, não sei se está vivo e honestamente não preciso saber, porque a maior justiça que eu poderia fazer era continuar vivendo, com a verdade, com dignidade e com amor, o verdadeiro, aquele que cuida, que respeita, que constrói. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha tênue entre o horror e a redenção. Eu sou fruto de uma tragédia. Sim, mas sou também fruto da força de uma mulher que escolheu amar, mesmo machucada, e da minha própria coragem de reescrever a história. O passado não mudou, mas eu mudei, e é isso que carrego agora. A herança de uma verdade difícil, mas libertadora. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que o silêncio é a arma mais sutil e mais devastadora que uma família pode usar contra si mesma. O silêncio molda mentiras, alimenta monstros e esmaga verdades que poderiam curar. Cresci dentro de uma casa onde o silêncio era regra, onde os olhares diziam mais que palavras, onde ninguém perguntava e ninguém respondia. E por trás de cada deixa pra lá, havia uma dor enterrada, uma história não contada, um trauma passando de geração em geração, como se fosse parte do sangue. E talvez por isso, por tantos anos, eu me senti errado, deslocado, carregando um peso que eu nem sabia de onde vinha. Até que um dia, a verdade gritou. E não dava mais para fingir que não ouvia. Hoje eu entendo que o que realmente destruiu a minha família não foi só a gravidez da minha mãe. Não foi o que Rodrigo fez, nem a omissão dos meus avós. O que nos destruiu foi o silêncio, o medo de falar, a covardia de esconder, a ideia de que o que ninguém sabe, ninguém sofre. Mas o sofrimento sempre encontra um jeito de nascer. Às vezes, ele nasce em forma de crises de ansiedade, de noites sem sono, de brigas sem sentido. Às vezes, ele vira uma doença no corpo, ou um vazio que cresce por dentro, sem nome, sem causa aparente. Hoje eu falo, com todas as letras, sem medo de parecer fraco ou quebrado ou errado, porque falar me reconstruiu, me devolveu partes de mim que eu nem sabia que estavam perdidas. Minha mãe também fala, não muito, mas fala, comigo, com ela mesma, com Deus, talvez. E cada palavra dita é como uma rachadura no muro antigo que existia entre nós. Um muro que começou a ruir, para que a gente pudesse se ver de verdade. O que aconteceu com minha família foi trágico, foi errado, foi imperdoável. Mas não é o fim da história. Hoje, somos algo novo. Feridos, sim, mas inteiros no que importa. E se eu pudesse dizer algo a quem ouve essa história agora, seria isso. Não deixe o silêncio vencer. Se você desconfia de algo, fale. Se tem uma dor guardada, fale.
Se sente que carrega um fardo que não entende? Fale. Falar é arriscado, dói, assusta, mas também liberta, transforma, cura. Porque, enquanto o silêncio esconde, a verdade revela. E só com a verdade é que a gente pode finalmente escolher quem quer ser. Não importa de onde você veio. O que importa é para onde vai. E acredite, você não precisa carregar sozinho aquilo que te destrói por dentro. Falar não te enfraquece, te devolve. Hoje eu sigo com cicatrizes, mas são minhas. E ao contrário das mentiras, elas não mentem. Elas dizem, eu sobrevivi e estou aqui,